seres mágicos, como vocês estão, meus queridos, bem? Eu espero que bem, e que ao final dessa live vocês possam estar muito melhor, tá bom? Com a nossa análise que nós vamos fazer aqui. Seja bem-vindo a todos que estão chegando. Oi, Rafinha. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante aqui no Cris Convida, Academia da Magia. Ajeitar meus cabelos, como boa leonina que sou. Saudades, meu amor. Como pode melhorar isso, né? Então, nós vamos aqui, estamos seguindo por cá. Estou aqui em casa, né? Aqui buscando as minhas origens, organizando as bases. Energia também de Áries, se vocês pensarem bem, porque afinal, Áries é a criança, né? É quando a gente chega no mundo. E Áries, nós estamos falando dele por quê? Porque Áries toca seu ânimo real de viver. Áries toca, é o fogo, né? Que lhe alimenta. É aquilo que fala assim, nossa, eu vim ao mundo como uma criança desbravar territórios. Como é que você tá com relação a isso? Né? Onde você tem Áries no mapa? Né? Em que casa? Que área da vida? Então, esse momento astrológico tem muitos planetas porradão em Áries. Netuno está em Áries. Saturno está em Áries. E além disso, nós temos Quiron em Áries, né? Eu falo sempre para vocês que Quiron é o borogodó, né? Onde você tem Quiron no mapa. E mesmo que vocês ainda não tenham feito seus mapas, tá? Mesmo que vocês tenham feito num tempo lá atrás, então como seria fazer de novo, né? Pegar uma nova informação, né? Porque eu fico normalmente umas 2 horas analisando o mapa de vocês, com tudo gravado. E às vezes as pessoas fizeram há 4 anos, há 2 anos, há 1 ano, mas não vão ser as mesmas palavras. Então, se você sentir esse chamado, vocês podem fazer, tá? No final, a gente tira uma força animal. Mas mesmo que você fale, ok, tô sem saber de nada disso, onde eu vou ter esse Quiron, né? O que é isso exatamente? Quiron é um asteroide e é a ferida. É onde tem aquela sombra, aquele peso, aquela coisa muito profunda do inconsciente, que é aquilo que alguns estudiosos falam de crença raiz, do mal pela raiz, que é onde começou tudo isso, e os efeitos cascata em decorrência disso. Quando você tem o Quiron no mapa, é uma limitação, é um implante, é uma coisa assim que trava, e trava tudo, né? Porque nós somos como um leito de um rio, que tem vários braços, mas a energia é única. Então interfere nos seus relacionamentos, interfere na sua energia, na sua conexão com a vida, interfere nas suas escolhas de vida, interfere em seus relacionamentos, enfim, no que você vai trabalhar, nos seus negócios de vida. É algo assim muito profundo, tá? Muito profundo. E interessante que eu, quando falo sobre a Lua, as fases da Lua, normalmente eu pego as fases no finalzinho, porque aí já é uma forma de vocês terem percebido o que vocês viveram aí durante a semana toda. Por exemplo, agora eu vou falar um pouco também da Lua minguante, que amanhã já é a Lua nova. Então hoje nós estamos encerrando, né, a lunação. Aliás, amanhã, a partir das 16 e pouca, nós estamos encerrando a lunação canceriana, que é uma alunação poderosíssima, porque a Lua está em seu castelo, né? Está em seu reinado, porque a Lua rege Câncer, né? E logo depois a gente já vai virar para a Lua em Leão, e que o Sol está em Leão. Então essas 2 lunações, esse meio de ano, esse momento de inverno, um momento profundo de reflexões, para você perceber como você está interagindo com o mundo, interagindo com você mesmo, interagindo com as circunstâncias, interagindo com as pessoas, e como é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer por isso? E também é um mês em que as pessoas estão muito sensíveis, a intuição está muito fortalecida, muitas reatividades, aquelas coisas talvez de passados, porque todos esses porradões que estão em Áries, eles estão retrógrado. E Quiron, ele vai ficar retrógrado agora, no final do mês, né? Então, assim, por que está acontecendo isso? É esse chamado do céu para você olhar para a verdade sobre você, para sua assinatura energética, para tipo, caracas, o que é que me anima de fato?
qual é o meu trabalho aqui na vida, qual é a minha missão, como é que eu faço para tocar essa locomotiva sem desânimos, percebe? Sem você começar e parar. Porque o ariano, ele é fogo de palha, né? Ele, de certa forma, na sombra, ele é um fogo de palha. E todos nós temos Áries no mapa. Então é importante vocês saberem onde eu tenho Áries no mapa. Nós estamos falando de Áries, principalmente aquelas pessoas que têm Áries forte no mapa, como Lua em Áries, Sol em Áries, Ascendente em Áries, percebe? Eu olho tudo, né? Porque as pessoas que estão fazendo a jornada do mapa astral com as forças animais, a gente aprende a ler todo o mapa, vocês estudam todo o mapa. É uma mentoria de 4 meses e meio comigo, e vocês, a cada casa, a gente puxa uma força animal, uma média de 17 forças animais, para fazer vocês se conectarem com a frequência real de vocês, para fazer com que vocês se conectem com o universo, amores, porque os planetas é o universo, entende? E assim, cara, a vida é única. Você é um ariano, nós somos um ariano, nós somos uma criança para descobrir a vida. Por que você está desanimado? O que você não quer enxergar? Os links. Então, assim, nossa, essa lua minguante, eu tive esse site, é muita coisa para ser analisado no mapa. Por isso que as pessoas que fazem a jornada, ou então faz o mapa astral, que é 2 horas e pouca comigo, mesmo que você já tenha feito, como seria fazer de novo? Sente esse chamado. Porque eu nunca vou falar as mesmas coisas da mesma forma. Tem gente que eu fiz o mapa há 2 anos, tem gente que eu fiz o ano passado, tem gente que eu fiz há 3, há 4, há 5. Cara, ou então vocês às vezes fazem com outros astrólogos, e é maravilhoso. Mas o quanto que você pode receber essas informações através da equipe de contribuição aqui do Cris Convida. Através dessa equipe nossa, que são os animais, que são todos os nossos colaboradores, os seres sem corpo, sei lá o quê. Porque assim, é uma bússola, amores, é muito uma bússola. Ontem eu senti um chamado de fazer o mapa de Preta Gil, né? Cara, bate muito certo. Ela tem Quiron em Áries, no mapa natal dela. Ela tem Lua em Áries. Então as pessoas que têm energias fortes em Áries estão sendo detonadas aí. A partir de 2017 começou o pipoco, não foi? Pode fazer aí uma análise, tome nota. De 2017 para cá, os temas de Áries. E quem é Áries? É isso, eu tive esse insight. Áries é o masculino, porque quem rege Áries é Marte. Toda vez que eu falo, gente, vamos olhar o masculino no mapa de vocês, eu olho Marte. Mas Marte é a 8ª maior de Áries. Todo signo é regido por um planeta. E Marte, então a gente não pode falar em Áries sem falar de Marte. E Quiron tá fazendo esse trânsito, a ferida braba. O diabo todo tem Áries. Naquele quadradinho, que a gente tem 12 quadradinhos, cada quadrado um signo. Aquele quadradinho ali no seu mapa, onde tem Áries, que são 30 graus. Quiron tá passeando em Áries. Então as pessoas de Áries estão pipocando, muitas estão querendo morrer, escolhendo morrer, muitas não estão dando conta. Então Quiron tá em Áries. Então, Preta Gil, por exemplo, ela tem Quiron em Áries. Então, o momento ápice da energia da vida, da energia desse fogo vital, do ânimo de continuar. E ainda por cima, o trânsito, Quiron também tá lá em Áries. Percebe? Quiron tá em Áries, já nos ângulos finais, um ângulo maduro. Ele começou esse trânsito, ele chegou em Áries em 2017. Então vão ser um total de 9 anos que ele vai sair, ele vai ficar retrógrado esse final agora de julho. E depois ele vai sair de Áries definitivamente em 2006, mas ele já vem fazendo revisões. Então tomem nota. Tomem nota. De 2017 para cá, primeiro você tem que saber onde você tem Áries no mapa, em que casa. Para você saber também o ângulo da lua minguante, em que a lua fez quadratura, conjunção para Quiron, porque a lua minguante está em Áries. Então, amores, olha como bate certo. A gente está com a energia de Áries, que é uma energia de fogo. A gente está com uma quadratura para Mercúrio, que está em Leão, que também é fogo.
retrógrado, fazendo revisão. Leão fala de personalidades, de pessoas que têm um palco da vida, pessoas famosas. E a gente vem aí de um movimento profundo. A gente teve aí umas conjunções, porque se os planetas porradão estão tudo em Áries, e Quirón em Áries, Netuno em Áries, Saturno em Áries, todos retrógrado revisando. Eu brinco com vocês que a revisão é como se vocês tivessem passado por uma rua, não tivessem prestado atenção aos detalhes e voltado nessa rua e você enxergado as coisas sobre outro ângulo. Então, quando o planeta está retrógrado, ele está fazendo revisão. Aí, às vezes, vem as mesmas circunstâncias do passado e você... Eu e os antiprotocolos, eu sou isso aí. Eu tô todo de acordo com o meu mapa. Não tem nada errado comigo. Então, você pega e você fala assim, cara, não tô vendo as coisas direito. E aí você fica falando. E quando você acessa o mapa, né? Por isso que aqui a gente trabalha com essa ferramenta e cada vez mais mapa animal e os outros conhecimentos que a gente tem, que a gente mistura tudo no caldeirão aqui do Cris Convida. A gente faz o quê? Aí eu tô aqui, ó, com o elemento fogo, ó. Aí a gente faz o quê? A gente pega e fala assim, tem essa consciência. Quando você começa a se entender, Mercúrio é aquela mente consciente que você se entende, sabe? É o seu conhecimento sobre a verdade sobre você, sobre o seu melhor funcionamento. Mercúrio é isso, né? E Mercúrio tá retrógrado, então assim, é uma lua em Áries, uma lua minguante em Áries, fogo, movimento, quer ir pra frente, quer se picar. Áries é isso, né? Correria, é expansão. E Marte, ele tá em Virgem. Por que você tá falando de Marte? Porque Marte rege Áries, que é o masculino. Ele tá em Virgem, ele tá criterioso, ele tá passando a régua. Presta atenção, cara, porque você vai morrer por causa de um masculino, sabe? Você vai se revoltar ao ponto de você se acabar por causa de um masculino, por causa de uma perda. Alguém seu, masculino, muito importante, morreu lá atrás, você tá perto desse trauma? Percebe? Como é que você vai mudar essa crença para você ressignificar isso? Ou relacionamentos em decorrência disso tumultuosos. O que tá muito escondido aí nos seus relacionamentos que tá lhe atolando, você não tá percebendo. Sabe? Que você não quer olhar, que você não quer aceitar. Você, olha, aceita que dói menos. Então, o masculino, ele teve um ápice de 2017 para cá e ele tá tendo uma queda. A nossa energia também do masculino, nós aqui. Você vê que Quirón em Áries desde 2017. Quantos crimes de misoginia, quantos crimes homossexuais, né? Muitos estudos profundos de psicologia, de psicanálise falam sobre isso. O quanto que o homem hétero, sabe, fanático, que tem raiva das mulheres, ele no fundo, ele também faz uma caça de violência tácita ou expressa às pessoas homossexuais. Então, a gente viu tudo isso nesse ciclo de 2017 para cá. E tá acontecendo. Então, isso está sendo desmascarado. A justiça tomou pé, as varas de violências domésticas. E adivinha maior, esses homens, na verdade, são homens covardes, são homens quebrados, homens feridos, muitos filhinhos da mamãe, super protegidos, que as mamães não contrariam. E aí eles criam uma projeção e na hora de se relacionar, eles falam, não é a mamãe. E aí eles ficam naquela relação sutil que é a droga. E verdade que você tá bem dentro desse relacionamento? Esse relacionamento tá lhe fazendo bem? Em que você está expandindo dentro desse relacionamento? O que tá por trás disso? O que tá por trás dessas máscaras, dessas relações? Porque nós estamos também com Mercúrio retrógrado em Leão. Tô falando de máscaras. Tá falando de máscaras. E tá tudo bem se você não quer escutar. Mas existem aquelas pessoas que querem saber da verdade. Que estão a fim de pegar essa carona, de olhar para esse desconforto, porque Quirón é sempre uma área de desconforto, é uma área que a gente nega, que a gente cria subterfúgios para não olhar, a gente cria fugas, a gente cria histórias, a gente cria reatividades. Mas como é que tá essa energia? Como é que tá essa energia do seu Marte? Como é que tá essa energia de Áries na sua vida?
Ah, não, mas não tô me relacionando, Cris. Então tá no armário esses 7 anos. Ou, ok, Cris, mas não tô me relacionando. E como estão os pais, os padrastos? Como é essa relação? Os avós, os avós, os tios, os irmãos. Como tá essa relação com as mulheres? As mulheres são unidas? Ou as mulheres também estão levantando essa coisa do macho alfa? Isso existe, amores. Né? Porque às vezes as mulheres, ao invés de dar o apoio a outras mulheres, as mães, os avós, não, elas ficam dando apoio, às vezes, o homem de fora e não as mulheres de dentro. Mas isso é uma cultura, isso é uma energia que veio aí inconscientemente, coletivamente, adoecendo. Então, essa lua minguante em Áries, portanto, é uma lua que está minando essa energia, mostrando essa sombra. Então, muitas mulheres morrendo, muitas mulheres tendo câncer, muitas mulheres tendo vários problemas de saúde. Você é aquela pessoa que tem problemas de saúde decorrente de relacionamentos? Você já fez esse link? Como é que você pode olhar para isso? Porque o primeiro passo é a aceitação. E aí depois você já não ressoa mais com aquela energia. E não é resistir e falar mal. É você dizer, isso aí já deu. Esse padrão de relacionamento já deu. E o quanto que agora é um momento de você ficar quietinho e olhando só pra você. Às vezes você precisa ficar só, sem ouvir ninguém. Essa foi a proposta também dessas 4 fases da lua em Câncer. Um recolhimento profundo. Ouvir as suas intuições. Perceber esses movimentos, perceber esse movimento de peixes, porque os planetas estão assim, ó, Áries, peixes, indo lá, voltando, retrogradando. Netuno ficou 14 anos em peixes, agora ele entrou em Áries, ele vai retrogradar um pouco, ele vai fazer os ajustes. Peixes é a frequência, é a energia por trás de tudo que você cria nessa realidade. Eu falo sempre, é uma pizza com várias fases da vida, cada fase da vida é uma fatia, cada fase da vida é uma casa. Então o homem está tendo uma broxação astrológica, percebe? Mulheres que saem de relacionamentos ou vivem numa codependência, sabe? E que elas não fazem nada, elas vão morrendo aos poucos, em decorrência daquela relação e que não é sobre falar mal do homem, do tal do macho, mas é que não tá funcionando, percebe? Se ela tivesse com uma escolha de estar olhando só para ela ia fazer uma distância saudável, ela ia... Sabe aquela coisa de que você tem a droga do relacionamento, você é viciada naquele relacionamento que você se destrói dentro dele, você não dá conta, mas você fala, não, preciso beber a cachaçinha, mesmo que tivesse corroendo seu fígado. Então, não deixa de ser um suicídio implícito. Então, relações de codependências financeiras, relações de codependências emocionais. Bom, se você é aquela pessoa que você fala assim, eu preciso dessa pessoa para viver. É tipo assim, ele me dá uma droguinha, ele me dá uma cervejinha, ele me dá um appzinho. O quanto que seu relacionamento também é um relacionamento de dependência. Você vive em função disso. Que você se perde completamente, que você já não sabe mais o que você quer, você não sabe qual é seu negócio, você não tem prazer com nada, só nessa relação. Estamos a falar disso. Porque também, amores, esse mês de julho, Vênus, ela teve, que é a mulher, que é o feminino, que nós temos no mapa, ela tá aí, ó, falando muito profundamente com todos esses planetas, 8 processos intensos. Ela é a protagonista desse mês. Então, o mês é muitos planetas em Áries, que fala desse masculino, e todos retrógrado, fazendo essa revisão. Quanto que agora a live é esse chamado? E aí, a partir daí, aí relaxa, né? Já identifiquei, percebe? Então, onde você tem Quiron, é o borogodó. Você pode não ter Quiron em Áries, né? Mas você pode ter que você tem que ir em algum lugar. Aquilo ali é a caixa preta.
no seu mapa. É muito incrível. E tá tudo bem todos os recursos, mas você pode, sabe, mudar toda a sua vida e ficar muito bem só com a bússola do universo, que são os planetas. E aí, adivinha maior, esse Quiron agora em trânsito, ele tá em Áries. Então, como foi de lá para cá os seus relacionamentos com esse masculino? Porque tá falando de Áries, tá falando de Marte, tá falando de masculino. Como foi? Você tá numa caça ferrenha para se relacionar, se enquadrar nesse relacionamento que você finge que tá bem? Que você nega? Que tem coisas ali que não funciona mais, que você já tentou de todas as formas? Ou como foi a jornada desses relacionamentos? E que você se anulou. E de alguma forma você ficou anestesiado naquela chupetinha lá do relacionamento. E que você negou muitas coisas. E que você abriu mão para pertencer. E que você pagou, cedeu. E que você também, sabe, criou para fora, se desanimou na vida. Você tem que olhar para isso. Ou você pode escolher também a morte, o caminho da morte, que aquilo é profundidades. E também é uma escolha louvada. Mas é preciso olhar para isso, amores. Então, esse Quiron, que é aquela coisa muito desconfortável, ele fez uma quadratura com essa lua minguante em Áries. E que estava também essa lua em Áries fazendo conjunção juntinha de Netuno, que é a ilusão, que é aquilo que a gente não quer enxergar, que é as fugas, também em Áries. Então nós estamos a falar das coisas que faz sombra em Áries, que é o oposto da qualidade, da coisa vibrante que é Áries em todos nós que temos todos os signos. O quê? O ânimo de vida, seu projeto de vida, seu ânimo para acordar diferente, para ser uma contribuição, seu ânimo para ir para novos lugares, sabe, destruir, descriar, bravejar territórios. O ariano, ele é o marciano, então ele fala, eu vou explorar aquela área ali, eu vou me locomover, eu vou ganhar, é o trabalho. Ele é o guerreiro. Como está a sua força de guerrear? Agora, nesse finalzinho de trânsito em Quiron. Porque, olha, os planetas estão todos retrógrados, esses lentos. Então, adivinha maior, 2025 é o borogodó, amores. É o conflito maior, e 2026 é uma nova era. Porque aí Saturno também já fez suas revisões, Saturno é aquele do foco, Saturno é a nova estrutura do novo ser. Áries é nascimento. Qual é esse novo ser? E nessa lua minguante, que é esse finalzinho desse caldeirão todo, que esses planetas em Áries, sabe, eles estão retrógrados, fazendo as revisões, tá também com Mercúrio retrógrado. Em Leão, olha como é perfeito o universo, os astros. Leão também é o signo do ser individual, assim como Áries. Áries e Leão são os individualistas do zodíaco. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Leão é sua assinatura energética na natureza, é você único. E Áries também é sua individualidade. É você olhar para você e talvez você precise desse espaço. E talvez essa live vai lhe ajudar a romper algumas relações. Inclusive, energeticamente, separações, divórcios energéticos masculinos no seu sistema familiar e na sua vida, que é uma projeção de tudo isso. Ou pai, ou avô, ou padrasto, ou, sabe, ou chefes, eu não sei, ou relacionamentos. Porque a lua nova também já vai entrar com uma oposição, o sol e a lua nova em Leão vai fazer uma oposição a Plutão, é uma energia muito marciana, muito de... Plutão, amores, é um signo irreversível, é um planeta irreversível. Ele rege Escorpião. Ele é um planeta irreversível, é o planeta da morte. Então, às vezes, a gente requer que a gente faça mortes sem ser física, senão você vai descambiar e tá tudo ok. Só não pode se arrepender depois, porque ela é irreversível, com a morte física.
E agora, amanhã, a partir das 4h30, já vai rolar outra alunação poderosa, alunação em Leão, poderosa porque o Sol está também no seu castelo, no seu reinado. Assim como a Lua está no seu castelo, no seu reinado, que ela está em Câncer. E vai encerrar isso amanhã por volta de 4h30 da tarde. Então foi uma alunação que a gente pode perceber todos os movimentos da Lua. Tudo que a gente falava aqui, exatamente como eu estou sentindo. E o seu signo é seu Sol. E quando o Leão está no Sol, quando o Sol está em Leão, que é uma alunação poderosa, a gente pode aproveitar todas essas 4 fases de Lua agora, que o Sol vai estar em Leão, já está em Leão a partir de ontem à noite, né? A gente já está com esse up, com essa energia de up. Aí a gente vai poder também fortalecer o nosso signo. O nosso signo é o nosso Sol, que é para onde a gente vai, é para onde a gente tem que alcançar. É a coisa do ideal, é tipo uma estrela que mira e que lhe impulsiona a andar. E Áries é a sua melhor versão para isso, para chegar lá no seu Sol. Então a Lua é uma energia de passado, é a energia de suas emoções até aqui, é uma energia profunda, enigmática, complexa, mas ela é conhecida. Mas o seu signo não é. É o que lhe anima, o que lhe dá gás. Enquanto quando o Sol está em Leão, e por isso que fala que os leoninos eles são fiéis. Por isso que Leão é o rei da selva, porque ele se tornou rei por ele ser uma máxima contribuição para o planeta. Falando a parte não egóica, mas a parte realmente de luz. E aí é porque ele ilumina todos os signos, passa um mês em cada signo, trazendo a luz, trazendo essa força, trazendo essa clareza. Então Mercúrio está retrógrado em Leão, que fala de quem eu sou de verdade. Qual é a minha verdade? Qual é a fala minha que é verdadeira? Qual é o canto, como eu falei? Qual é seu canto que você está mandando para o mundo? É o seu canto ou é o canto da rua? Ou é o canto do seu coração, que é o que para você faz sentido, que realmente é a sua melhor versão? Aí a gente fala, poxa, Cris, mas uma lua minguante em Áries, tudo em Áries, então você quer voar e uma coisa que lhe puxa para trás. Sim! Porque Mercúrio está retrógrado em Leão, exigindo revisões. Então o mês de julho é um mês de reflexões, é um mês de análise, é um mês de você, separar o joio do trigo. Tá bom, amores? Aí hoje nós vamos trazer uma força animal para essa energia, né, de Quirón, tá? E a gente vai trabalhar essa energia aqui hoje. Deixa eu ver só uma coisa que eu fiz umas anotações aqui para vocês. Só um minutinho. Hoje nós estamos tendo uma conversa de Júpiter com Câncer. O Sol já está em Leão, fazendo um sextil, que é uma conversa boa com Urano em Gêmeos, Vênus em Gêmeos. E Vênus também, a Lua também está quadrando com Urano, fazendo um desafio. Urano está em Gêmeos. Marte também está conversando com os nódulos, mostrando essa direção para a gente. A Vênus também, ela está fazendo uma quadratura para Marte, com Mercúrio retrógrado em Leão, porque Marte está em Virgem, que é o regente de Mercúrio. Olha como está tudo conversando. Então, quais são os sapos que você vem comendo e se iludindo? Azedos e amargos. Muitas mulheres têm câncer por causa de elas assim receberam, como uma experiência amorosa, como uma frustração. É a dependência. Muitas mulheres morrem, muitas mulheres assassinadas, muitas coisas, muitos crimes. Essa semana também está uma explosão nesse sentido. De homens ridicularizados, até na família, as máscaras caindo. Então, amores, é necessário as mulheres se unir, sabe? E as mulheres dizer não a esses homens. É o primeiro passo, botar os limites. E resgatarem as suas dignidades. Não é uma energia de luta contra o masculino, não, é o que se requer aqui. É você curar seu vício de se relacionar dessa forma. Você, seu feminino. E mesmo as relações homossexuais têm ali a força feminina e a força masculina.
agora é a hora de você olhar para isso, Quiron, e curar essa ferida. E ser uma potência para o mundo, porque Quiron é a pior ferida, que é onde está seu maior poder. É aquilo que é nas línguas aí de fora. O curador curando o semelhante. Quiron representa o Baluaê, que tem todas as chagas, todas as doenças. Ele se curou de todas as chagas, de todas as doenças, e por isso é o orixá que cura o físico, que promove milagres nesse sentido. Vocês estão me entendendo? Então, se você tá aí nessa depressão, nesse desânimo, se você está aí sem saber o que faz com essas frustrações, com esses homens na família, ou até amigos, né? Uns amigozinhos interessantes. Aí, Gêmeos em Quiron, tá vendo? Gêmeos é a comunicação, Gêmeos é dinheiro, é a energia do movimento. Uai. Gêmeos é a energia, sabe de quê? De Mercúrio. Quais são as teorias que você tem aí? Vão fazer você alavancar essa nódoa que tá aí dentro, que não faz você sair do lugar? Ai, tô queimando uma vela aqui, tá esquisito. Vocês entendem, amores? É uma loucura isso aqui, esse Cris Convida. Falar em loucura, eu já falei que tem 84 anos que Urano entrou em Gêmeos. Tem muitos planetas em Gêmeos, tá, Nayan? Urano tá em Gêmeos e a Vênus tá em Gêmeos. Então a Vênus é o seu desejo, é a sua mulher. Você tá querendo informações reais, né? E não contos de fadas. Gêmeos não... Ó, Vênus em Gêmeos, ela não é romântica. Ela é analítica. Ela quer informações, ela quer praticidade. Ainda mais que ela tá fazendo uma quadratura para Marte em Virgem. Virgem é frieza. Marte está analítico, criterioso, está querendo mesmo a real das coisas. Aquele médico alquímico que passa a receita certa, sabe? Vai ter que abrir a ferida para curar. Não tá mais nhengo. Eu mesmo tô numa fase que eu sou leonina, tenho lua em peixes, então eu sou muito romântica. Eu gosto de relacionamento, amantes, eu gosto de afã, mas eu tô que tipo... Ih, meu Deus do céu, que porra de relacionamento, quero ninguém me encostando. É a energia do momento, que é importante. Então o céu interfere. É por causa desses posicionamentos, esses trânsitos. Então, Urano está em Gêmeos. Onde você tem Urano no mapa? Onde você tem Gêmeos? Em que casa? Qual área de sua vida? E Urano... Cara, tem 84 anos que ele andou nesse posicionamento. Ele passou 7 anos em Touro, regaçando os temas de Touro, que também é relacionamento, é o que a gente tinha de ilusão do que era bem-estar, era aquela história do dinheiro, esses assuntos de Touro, as teimosias, as travas, aquilo que você fingia não querer ser. Quer dizer, você já é, e às vezes você pega uma teoria para você ser o que você não é, uma persona. E você veio aqui no mundo para falar disso, mas você não quer falar, você quer falar daquilo, vai dar ruim. Você ser a verdade sobre você. Mercúrio retrógrado em Leão. Do que você vai falar, o que você vai estudar realmente. Muito bem, quando o véu cai, a verdade aparece. É você baixar suas barreiras e falar, cara, isso aí é... O Axis é muito legal nisso, o curso de barras de Axis, porque tem a parte teórica que fala sobre isso. Você destruir e descriar essa mente engessada, condicionada, teimosa. A mente tá louca agora. Urano entrou em Gêmeos, acho que tem um mês. Há 84 anos isso aconteceu e a gente tá sendo testemunha. Aqui é assim. Aqui vocês entram no rabo do foguete, do universo. Os planetas entram na gente. E ele vai ficar mais 7 anos em Gêmeos. Então é a mente louca, analítica. Sua cabeça tá dando voltas. Muitas intuições, porque Urano é a 8ª maior de Mercúrio.
Urano é um planeta do futuro, ele é louco, não por ser louco, mas as ideias dele são diferentes, são ousadas, são ideias futuristas. Onde você tem Urano no mapa? Ou onde você tem Aquário no mapa? Porque Urano rege Aquário. É você ver a vida como 360 graus, é você falar, uau, a Terra é meu habitat, a Terra é minha casa e minha família é a humanidade. É você quebrar cabaços, é você ousar. Né? Urano é aquele rebelde. Então quem ficar falando das mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, que não tiver estrutura para ouvir uma coisa diferentona, vai perder o bonde. Então vamos baixar as barreiras e ficar na permissão, né? Eu tenho o meio do céu em Gêmeos, que é a cereja do bolo. Onde você tem seu meio do céu, que é a minha parte up do meu mapa, que é onde é aquilo que eu sei fazer que ninguém mais faz. Então, assim, aqui vai ter papo louco mesmo. Expressões diferentes. Sabe? É coisa pra... Olha, eu tô tendo insights. As minhas clientes, os meus clientes que eu atendo online, nesse momento, tá rolando muito essa energia que eu tô reclusa, acessando. Essa energia de Câncer. Voltei aqui pro seio da casa, onde eu nasci. E tenho as minhas relações familiares, vejo as coisas que eu não via antes. É assim, a consciência é um processo profundo e contínuo, mas eu tô bem no meu canto, bem no meu canto. Isso está sendo um presente, eu honro e agradeço a meu corpo, a meu saber, a meus guias, a minha equipe de contribuição que falaram assim, não, deixa eu direcionar. Então eu vim para o lugar certo na hora certa. Mas cara, eu tô tendo tanto insight. Aí meus clientes falam assim, como é que você tá? Porque meus clientes são meus amigos, porque me recebem. E eu morro e renasço todo dia. E os novos clientes são os novos amigos, porque aqueles que já não ressoam com a minha energia, vão. E tá tudo certo. É um processo natural de morte e renascimento. O sol morre todo dia. E a noite vem, que é a morte, e o novo dia, nova vida. A energia de Urano também é uma energia de mudança. Profunda, intensa. Então, como seria você deixar morrer mesmo as teorias do passado, aquilo que você muito acreditava, e de repente você acorda, você fala assim, não sou mais isso. Uma mente nova, sabe? Sabe aquela coisa assim da coruja? 360 graus, a mente está dando voltas. Cara, e aí esses clientes falam, muitos estão perguntando, estão curiosos, como é que você tá? Eu falei, cara, muito insight. Alguns desses insights muito revolucionários eu apresento nas mentorias das pessoas que estão fazendo um mapa astral com as forças animais. Nossa, está sendo encontros incríveis, são pessoas maravilhosas que eu honro e agradeço, que me trazem o campo delas, e através do campo delas a gente também traz a energia do céu, mais a energia do mapa e o animal. Vem coisa do arco da velha. Então eu tenho acordado 4 da manhã, Urano em Sagitário. Ah, tá. E eu tenho acordado 4 da manhã, às vezes 5 da manhã, e aí eu em 3 da manhã, e eu tenho insights, e é muita coisa nova. E eu tenho que anotar, já tô sentindo que eu tenho que anotar, senão não dou conta. Então, esse Urano tá aí, ele entrou agora, ele também vai ficar retrógrado, porque ele volta. Então, vocês estão sentindo como vai ser esses próximos 7 anos, e a partir de 2026 também. Mas agora é só uma amostra do que se falar, do que se dizer, da forma de ganhar dinheiro. Isso é Gêmeos. Essa coisa do curioso, de interdisciplinar, sabe? Trazer tudo à tona. Mas ele vai ficar retrógrado. E ele vai fazer os pontos dos is, é voltar pela mesma rua para ver o que esqueceu ali, que você tem que avaliar direito. Então tá rolando isso. Então quando essa lua, o sol já tá em Leão, e Leão ele é acolhedor, o leonino ele é nutritivo, ele é fiel às ideologias dele, às verdades dele, às pessoas que são fiéis a ele. E como ele tá
conversando com Júpiter, e Júpiter está em Câncer, e Júpiter amplia muito. Câncer é essa nutrição gostosa. Então, de alguma forma, aí no meio do borogodó, aí dessas coisas todas que tivemos Quiro quadrando com essa lua, acho que foi dia 17, foi um pipoco. Veio à tona de novo esses fantasmas que são essas recaídas. E agora você sente um ânimo, um novo gás, com esse Urano trazendo as novas ideias, abrindo o leque, soltando definições, sem conclusões. Quem eu sou hoje? Então, como eu posso me conectar com os meus planetas, destruir, descriar todas as projeções, todas as pessoas que controlam as suas vidas, principalmente esse masculino. E também o feminino, que às vezes é uma mãe, uma avó, que idolatra inconscientemente só a energia do masculino, esse masculino decaído, e que age de forma narcisista com você, repressiva, porque você não está no padrão de bater continência para esses homens. Como eu vou lidar com isso? Como eu posso renascer num milagre aí, diferente? Quem eu sou de verdade? Onde eu tenho que focar minha atenção hoje, universo? Como eu posso ser a energia do meu presente? O que o universo requer de mim? O que minha vida requer de mim? Quando é a minha morte física? Verdade que é agora? Ah, mas estou no caminho de morte, as células vão pipocar, né? Porque a doença é o grito da alma do que não está verdadeiro. E Câncer, nesse final de lunação em Áries, com essa quadratura em Quiro, é tipo, cara, da onde você está colocando a sua vida toda? Pode estar sendo, você está querendo mamar no peito de quem? A nutrição. Lá fora, mas essa nutrição está em si. Quando você está com sua verdade, quando você está com essa entrelaçamento com essa lei cósmica, às vezes quando você diz um não, às vezes não é raiva, porque às vezes, ai, não pode ter raiva, não pode ter mágoa, essas coisas, fórmulas prontas, é raiva ou é potência? É raiva, é desequilíbrio ou é ousadia? É mágoa ou é uma revolta de você dizer, vou fazer diferente desta merda que tá aí? O quanto que isso é importante. Então, em todos os lugares onde você ainda tá com essa criança no útero, ou essa criançazinha no seio de sua família dizendo, seja boazinha, faça como fulaninho, agrade todo mundo, fale baixo, respeita fulano, porque ele é homem. Respeita cicrano e botando você pequenininho, pequenininha. É sobre isso. Alguma coisa em você tá dando gangrena. E você vai ali, toma um sorvete, você vai ali, passa um fim de semana ali, aí você se amortiza, aí você vai lá com seu egozinho, aí fica com a carinha bonitinha na internet, as pessoas aplaudindo, e você tenta de novo, e você tenta de novo, e você não tá sabendo o que tá acontecendo dentro de suas aulas. Então, verdade, como tá a sua nutrição com o seu corpo? Como é que tá seu corpo? E essa doença que tá aí que você não sabe, que ela pode pipocar a qualquer momento, ela pode ser revertida em consciência, em verdade, em coragem. Então, como você pode criar coragem para agir diferente? Porque é foda mesmo, irmão. É muitos anos de cabresto. Antes disso. Aí a gente mete o bicho. E mete também os planetas. E mete a zorra toda. Para tirar você dessa fossa. Porque muita gente nem morre, mas vive morto-vivo. Porque vai na manada. A gente já falou nisso na live passada. Os equívocos, as ilusões, Netuno. Então Saturno tá assim, fazendo também a revisão, mostrando a real. Não se iluda, minha filha. Não pega a chupeta, que é a fuga, peixes. A sombra de peixes. Revisando a sombra de peixes. Saturno tá revisando. Netuno, revisando a sombra de peixes, porque é peixes, Áries, peixes, Áries. Peixes é a morte, que é a energia daquilo que você não vê, que é o inconsciente coletivo. É a lua, é a escuridão, é a noite. É a própria energia das coisas. Que energia tem se tivesse um raio-x cósmico dessa água que eu botei aqui?
Que energia tem essa minha mesa de trabalho? Efetivamente. Como ela está ressonando com as forças universais? Ela é real? E Peixes fala disso. Luciana fala, meu meio do céu é em Peixes, misericórdia. Cuidado, viu? Se você realmente estiver querendo a vida, fala assim, custe o que custar, eu vou enxergar vivo. Porque tem gente que prefere enxergar morto. Eu tenho minhas mortes. Mas eu reavalio tudo, amores. Se amanhã eu morrer, vocês podem saber, ela escolheu. A morte é um processo profundamente inconsciente, mas é uma escolha. Mas eu não vou morrer por acidente. Eu vou pagar pra ver. Porque às vezes depois que você morre, você fala, aí vem a consciência. Tem pessoas que morrem para ter consciência. Aí cai a ficha toda. Porra, por que eu não fiz diferente? Olha o diabo que eu deixei aí. Olha a merda que ele tá fazendo, que eu entreguei tudo da minha vida. Porque o defunto continua vendo tudo. Se essa varinha tem consciência, porque tem átomo, imagina um ser humano, depois que morre, que tem suas histórias de vida. Então outros artistas vão morrer, famosos agora, com esse sol, que é a energia do palco de Leão, dos famosos. Leão rege os famosos, sabia? Ele é o rei, amores. Ele aparece. Onde você tem Leão no mapa? Amanhã, quinta-feira, vai ser punk. Vai ter uma explosão de Sol com Plutão. Plutão é morte. É o vulcão em erupção. Entende? Então, eu estava analisando o mapa de Preta Gil. Então, tem essas energias de Quiron, desse masculino. Um Marte em Virgem, pedindo critério, pedindo óleo de verdade, olho real. E tudo bem, só ela vai saber se o ciclo dela encerrou conscientemente ou se foi um empurrar com a barriga. Entendeu? Ou se foi, qual a verdade sobre você? Verdade que é sobre isso? Verdade que é seguir a manada da família? Não é sobre isso. Nunca é sobre isso. A família ela vai ter que se reformular. Amor da forma como tá aí mata. E você nutrir o vício. É a porta larga que as pessoas vão. Entendeu, amores? Aí o que tá rolando? Então vai ter muitos acidentes. Acidentes aéreos também, porque Urano tá forte no mapa. Urano, ele é energia elétrica. Eu me lembro que teve um posicionamento muito intenso e forte de Urano. Foi no dia do meu aniversário, há 2 anos atrás, foi em agosto, 15 de agosto, meu aniversário. Eu sou leonina. Mas sou leonina na casa 12, eu sou um eclipse. Casa 12 é a casa da morte, é a casa de Netuno, é a casa da escuridão. É a casa dos símbolos. Por isso que tudo pra mim tem que ter símbolo. Eu estudo muito astrologia, eu passo a noite, ó. Ontem mesmo eu passei lua minguante, eu fico mais reservada. E agora eu tô assim mesmo, mais do que antes. Agora eu digo não pra cliente, não pra relacionamento, não pra isso. Eu não tô julgando nenhuma pessoa, não é sobre julgar, não vai expandir. Entendeu? Então a energia é essa. Então ontem eu passei o dia recolhida, só vendo as notícias astrológicas, me conectando com os planetas e fazendo as pesquisas. Então, amores, Vênus quadra Marte. Marte rege Áries. Então, a Vênus, ela tá criteriosa, ela tá exigente, ela tá fria, ela quer assim, eu quero a teoria que vai funcionar aqui. Eu quero saber das coisas que realmente funcionam. Ela tá buscando as coisas, ela tá buscando soluções. Ela tá querendo movimento. Ela não tá pra parar ali e ficar só por causa de uma foda, só por causa de uma mama, percebe? Porque Marte tá em Virgem, tá frio, tá calculista, tá analisando as coisas com critério, focando, tá objetivo. Tá falando assim, ó, a receita é essa. Ah, mas sou viciado nisso, eu não vivo sem o café, dá dor de cabeça, o café tá te matando. Vai ter que sentir dor de cabeça, largar esse vício, mudar para outras situações, senão não adianta depois olhar para trás e falar, ah, devia ter feito diferente. Mas também pode ser a escolha de cada um. Entende?
Então agora é a hora de você olhar para a sua vida, né? O sol chegou em Leão. É olhar para o palco da sua vida. Quem são as pessoas que vão realmente lhe trazer alegria e que vai manter essa sua alegria? Leão é a alegria. Leão é a criança extrovertida. Leão é egóico. Me dá alegria? Tá sendo real comigo? Tá vivendo de mentira? Não tenho interesse. Leão é a verdade. Urano é a verdade. Olha aí, as meninas estão escrevendo sobre os signos delas e os posicionamentos no mapa. Então, aprendi a administrar o campo emocional. Aprender a administrar o campo emocional, essa alunação é isso, tá? Como você está reagindo às coisas de fora? Quem é você de verdade, amores? Se vocês entrarem nesse rabo de foguete, vocês não são o que vocês estão mostrando agora. Vocês são pessoas completamente diferentes, porque tem muita máscara, tem muito inconsciente, tem muito entrelaçamento, tem muito faz de conta, percebe? Por isso que aqui a gente joga os bichos. Aí com o bicho, meu bem, quando você vê, você já foi diferente. E aí a vida fica diferente. Não dá para ter a mesma vida. Não dá para ter um acúmulo só de fracassos. Você tem que entender quem é você em toda essa energia. Quais são as energias dos seus animais. Como são os trânsitos. Porque o que são os trânsitos? No mapa os planetas conversam em desafios, ou em conversa harmônica, ou em conversa linda, ou em coisas lindas, mas tem desafios, às vezes tem, sabe? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Então, tem uma energia também com esse Sol chegando e com esse Marte em quadratura para Vênus, ela vai sacudir tudo. Ela vai acabar com esse marasmo das relações, tá? Já falei da Lua minguante. Então, olha aí para esses 7 anos, quais foram os relacionamentos que você criou com amigos, com homens? O que está por trás daquele amigo que diz que é seu amigo, que lhe manipula? Homens também. Ou mulheres que cedem para os homens também, que estão nessa energia dentro de si com esses homens tóxicos. Como é essa energia? É uma conversa verdadeira ou é uma conversa manipuladora? Hoje eu tô vendo tudo. E tá tudo bem. Eu não mato a pessoa por isso, mas eu falo, olha que interessante. Eu vejo a real intenção das pessoas quando se aproximam de mim. E como seria você também ter esse saber? Se você quiser escolher a verdade. Jesus disse que a verdade liberta. Então, homens toscos, misóginos, homens héteros que se dizem héteros, mas que inconscientemente ele odeia mulheres e não adianta, ele só se relaciona minando a mulher. Ah, mas o sexo é tão bom, mas ali no sexo que ele arranca toda a sua energia. Não quero saber. Eu quero saber preto no branco. Vênus em Gêmeos e Marte em Virgem. Como tá a sua vida dentro dessa relação? Ah, mas a gente transa todo dia, uma transa maravilhosa. Sim, você não sai, você tá cada dia mais atolado vivendo esse relacionamento. O relacionamento não tá lhe fazendo bem. Mas você não quer aceitar, né? Você não quer olhar para isso, porque você é dependente, então você cria uma muralha e cria uma sabotagem e mente. Entendeu? Com quem você dorme? Com quem você troca energias mais profundas, que é o sexo? Ai, mas ele é bonzinho, ele é legal. Aí vem as negações, você não quer aceitar. Sim, mas eu quero saber o resultado. Marte em Vênus. O resultado disso. Às vezes é uma pessoa que patologicamente, energeticamente lhe adoece. Nós falamos disso aqui, as Perséfones, que se tornaram sábias porque foram sequestradas pelos demônios. Às vezes é uma experiência sombria que você tem, que você viveu, honra e fala, uau, aprendi tanta coisa, mas tive que descer o poço.
mamário de suas tetas, mas hoje em dia você tem que enxergar para você comer da pizza e falar, olha o que é isso aqui na real, isso é veneno, não é nutrição. E tudo que isso trouxe à tona, vamos estrear, revogar, anular, rescindir, descontratar, mas é homem, né? É o que cuida do dinheiro da família, é o que dirige o carro, é o que tá ali se pegando na tua mão com aquele cheiro de macho. Que mamãe também aplaude, que mamãe dá apoio na projeção também das relações dela dependente com esses homens, que na verdade eram destrutivos. Que a longo prazo a conta sai muito cara. A irmã também, ou o irmão que também tem a relação dessa mesma forma. Olhar para isso. Percebe? Mas tem muita coisa boa. Tem, não é? Tem muita coisa boa, mas no que tange a sua destruição, tá valendo. Você escolhe olhar para isso agora. Então, violências financeiras, distúrbios financeiros, verbais, tácitos, muda a energia que vai mudando para mudar a estratégia e vai manipulando um jogo. Uma areia movediça. Percebe? Quais são as relações que você tem que matar, já pegando a ponga na lua de amanhã? Que você tem que dizer, chega para isso. Nunca mais. Ó o galo, hein? A gente tá com Quiron no final do transe em Áries. E Áries fala disso. Áries é o masculino, amores. Faz todo sentido. E Áries expõe toda a ferida do masculino. Mas não tô gostando dessa conversa de crise. Meu bem, então por que veio pra essa live que a gente tá falando de Quiron em Áries? Nós estamos falando dos problemas do masculino em sua vida. Não tenho como falar de outra coisa. Talvez tenha outras lives. Mas você também não é obrigado a assistir Cris, percebe? Você pode assistir qualquer programa que faça sentido para você. Tem muitas opções. Mas é sobre isso. É igual um médico que dá uma notícia que você está com um câncer no intestino ou um câncer no estômago. E diz a real. E fala, a cura está em você. Não é uma conversa agradável, isso é Quiron. E ele está em Áries. E depois ele vai para Touro. Aí talvez vocês vejam o estrago que esses masculinos fizeram na sua energia financeira, na sua energia do seu bem-estar. Porque segue a mandala. Entendeu como é? Essas relações aí que você vem arrastando e essas caças aos homens. E esses homens que vocês estão botando no palco de sua vida, ou a forma como você está gerindo esse masculino aí internamente em você. Então, homens que se dizem hétero, que na verdade não gostam de mulheres e que buscam uma mulher submissa. Eles manipulados pelo ego, uma mulher que, sabe, que dependam deles. Eles vão fazer qualquer estratégia para você ficar dependente. Para você achar que você precisa da nutrição deles. E aí é aquele homem também que veio filhinho de mamãe, que mamãe idolatrou, que mamãe botou como rei. E ele fala, as mulheres também, eu vou quebrar elas para elas serem subservientes a mim. Então são homens que não estimulam a sua vida financeira, são homens que não estimulam a sua vida social, são homens que não estimulam, mas eles não vão dizer isso. Tem que ter um discurso plutônico, manipulador. Você frágilzinha e você fica naquela areia movediça, igual vício por droga. Aquilo lhe faz mal, mas não, só vou pegar um pouquinho. A cachaça você é completamente viciante, lhe deixa cega na vida, atrapalhada na vida. Não, mas tudo bem, só um gole. Às vezes você tá precisando dar um tempo de relacionamento. Porque senão você vai atolar.
talvez seja sobre isso. Esse relacionamento vai lhe levar à sua ruína e poderia lhe levar para lugares incríveis. Você ser o sol de sua vida e trazer toda essa energia planetária de uma forma diferente. Mas vocês têm que ter, né, um homem do lado. É maravilhoso um relacionamento, amores, mas não quando se tem uma necessidade deles. Relacionamento, dinheiro, bem-estar e alegria é consequência de suas escolhas. Mas não pode ser um cabide. Não vai dar certo. Uma hora a conta vai chegar. E tem horas que a conta, quando chega, você não tem mais condição de pagar. E aí você morre mesmo fisicamente. Ou vive então cheio de doenças. O convite é olhar para isso. Então a mamãe não libera o filho para a vida. Ou a vovó. E aí, inconsciente, eles olham para as mulheres e falam: não é mamãe, mamãe me tratou muito, muito bem, mamãe me deu a vida, então essa também vai me dar. E você vai minando sua vida. Sua energia vai sumindo. Diga com quem tu andas que eu vou dizer quem tu és. Como está a qualidade da sua vida? Quem é a pessoa que está do seu lado? Esse relacionamento que você fala, reclama, mas você abre concessão. E fala, não, mas ele é legal, a gente se dá muito bem. E que você sente que você depende, que você chega a mentir. Às vezes se afasta de amigos, se afasta de todo mundo para você não ver a real, porque alguém pode soprar e dizer, cuidado com isso, você fica num cárcere privado. Mas ali tem muito sexo, ali tem muita energia. E tem aquela coisinha que é da droga. Um dia você está infeliz, outro dia você está muito feliz. Que é a abstinência. Isso é peixes. E eu tenho que falar em peixes, porque os planetas estão retrogradando para peixes, que é Saturno, que é o porradão, que é Netuno, que é o porradão. Para mostrar isso para vocês. O estrago já está aí. Quiron, que é a ferida em Áries, já está fechando o seu ciclo. Então, olha lá, quem é o próximo? Quem é a próxima? Que vai mudar só o nome. E tá tudo bem você dar alma ao diabo. A mitologia, amores. Perséfones é a jornada de herói, é a jornada de afeto. Se apaixonou, ela não resistiu, mas ela não ficou no submundo a vida toda, não. Ela subiu e se tornou sábia. Ela teve o tempo do ciclo. Então, talvez você esteja num relacionamento que já é para você sair correndo. E ele está contribuindo, não que você seja vítima. Ah, quem matou fulana foi aquele relacionamento, aquele câncer daquele relacionamento. Não é sobre isso, são concausas. Percebe? Mas vocês falam, mas a minha tendinite, a minha... Aí você vai para o hospital e o corpo está apodrecendo, tem um efeito nas escolhas. Nas pessoas ao seu redor. E você não está se priorizando. Você está todo cagado. Com todos os arquétipos do seu mapa. E Quiron é desagradável. Tanto que eu estou até com paciência. Porque é papo reto. Você é lindo, você é linda, mas você é codependente. Você é viciada em ter pessoas do seu lado. E você cria qualquer estrutura em sua cabeça para você negar isso. Mas aí você traz o amor. Você joga a história do amor, que é um implante para manipular todo mundo. Mas é o amor, mas isso é ético, eu tenho que fazer assim. Você se lascando todo. Você se afogando quando você podia estar realmente vivendo. E sendo efetivamente uma mágica, uma contribuição para o planeta. Mas você não quer morrer e renascer na vida. Aí a morte chega. Até na vida. E você não cria nada de extraordinário. O que é que você fala para o mundo? Qual é seu presente para o mundo? Que só você tem. Para você fazer isso, você tem que olhar para si. Você não pode ter dependências. Você não pode ter mentiras. Você tem que dizer não e botar limite em todo mundo. Você tem que fazer morrer algumas pessoas. Mas você carrega todo mundo a vida toda. Você vive com as mesmas pessoas. Você vive nos mesmos ambientes.
Você vive dizendo sim. Mas é o amor, porque Deus, graças a Deus, graças a Deus, porque Deus. Gente, isso é tudo discurso de manipulação. Isso é tudo discurso de Plutão à morte para lhe jogar no poço. Para de elogiar as pessoas e para de julgar. Olha a real. Mas não bota ninguém em pedestral. É ilusão. Percebe? Aí um dia você tá se relacionando, você fala, gente, não tem sentido, eu tenho que terminar. No outro dia a pessoa vira Deus. E você vai iludindo-se. Aí as próprias mulheres ficam advogando a favor dos homens. Entende? Não dá força às outras mulheres. Elas ficam num complô. Porque também mamãe foi assim, vários casos aqui. De mamães que inconscientemente, em outros lugares que eu já andei viajando, casam com os maridos das filhas. Foi frustrada com o pai, ou seja, continua mesmo rojão, não trepam fisicamente. Energeticamente a porra tá comendo. E a Cília fala, tá bom mamãe, vou lhe dar ele aqui, eu trouxe pra você, porque você gosta, você aceita o casamento, você aceita o namoro, você acha ele lindo, aí você não, aí é bola de neve. Você vai, ó, e cai todo mundo lá dentro. Então é uma necessidade de você fazer diferente. Entendeu? E a gente fica vendo tudo. E para aquela filha se livrar daquele homem, a mãe não permite. A mãe tá dando consentimento, porque a mãe agora já tá namorando o cacho da filha, que é a carência, meu bem. Carência é assim. Você sabe qual é a energia da carência, do vício? Seja em droga, comer demais, trepar demais, amar demais, se doar demais, se embolar demais. Tudo é droga. Você sabe qual é a energia? Uma areia movediça, alguém se afogando. Você pega com tudo, percebe? Desespero é muito grande, meu bem. Amores, é sobre isso. Então, tivemos de 2017 para cá uma ascensão do macho tóxico e o declínio dele. O homem tá em crise, hein? Você vê que tá tendo muita energia de muitos homossexuais, os homens experimentando outras energias. Por que tudo isso? E muitos crimes contra mulheres. Por que tudo isso? O homem fala assim, não, como assim? Eu tenho que dominar tudo. Eu tenho que anular, eu tenho que enfraquecer a mulher financeiramente. Ele não diz isso. Ah, mas ele me dá tanto apoio no gogó? Energeticamente ele lhe dá apoio? É a dependência que você está querendo? É lhe dar o dinheiro? É aquela história de tipo, vou casar com um homem rico para me dar bem? É sobre a energia dele. Qual a verdade sobre esse homem que dorme com você? Até quando você vai manter essa energia? Porque às vezes tudo bem, você tem que ficar, você tem que se sobrecriar dentro daquela relação. Não tô dizendo pra você terminar todos os relacionamentos não, hein? Mas dê uma olhada pra isso. Dê uma olhada pra essa ferida. É o que tá rolando. Quirón tá em Áries. Independente de quem você tem Quirón no seu mapa natal. Você tem na casa 7, Quirón, na casa dos relacionamentos. Ih, lascou. Você tem Quirón na casa 8, dos inimigos ocultos, aí vem de outras vidas, Você tem que olhar, amores, você tem que ter você tem que ter, o diagnóstico certo se você quiser funcionar nessa vida. Você tem que falar, reconheço que é isso aqui. E eu preciso escolher a mim, se você escolher. Onde você tem Quirón? Ele tá em Áries, então o masculino está influenciando em qualquer área de sua vida, porque se no mapa geral planetário Áries está em Quirón, é sobre isso. O que é que tira seu ânimo? E essa lua minguante está refletindo isso. Então, muitos genocidas e homens que têm um nível baixo de dignidade são egóicos, egoístas.
entendeu? Você pode conviver e ter excelentes relacionamentos, mesmo com esses desse tipo, mas você fala assim, não, comigo você só vai até aqui. Esse jogo aí eu não vou deixar você fazer. Talvez ele também perca o interesse por você. Porque você não tá mais naquele jogo, daquele vício. Aí ele busca outra. E o quanto que não é fracasso? É justamente o seu presente, ele se desinteressar de você. Já que você não se desinteressa. Que às vezes o que você pensa que é desgraça é seu salvamento, né? Então é necessário você ver o que você não está querendo ver. Mercúrio retrógrado em Leão. E aí, como tudo está em Áries, né? Essa lua minguante em Áries, Netuno em Áries, Júpiter em Áries. Aí você fala, putz, eu quero logo voar, que tudo dê certo num minuto. Que ariano é assim, né? Agoniado. Mas aí a vida tá lhe falando, calma, você precisa olhar para isso. E talvez seja essa live que você tem que escutar. Amor mata. Amor destrói a vida, lhe anula para sempre. Se for um amor pautado em essa minação energética. Entende? O amor, amores, ele transcende. Ele deixa a pessoa completamente livre. Ele realmente é um combustível para aumentar ainda mais o fogo que é você. Então, revise suas relações, ok? Veja como foi seu relacionamento e sua busca incessante, sua carência, sua sede por um relacionamento. Às vezes até por uma figura de pai perdida lá. Porque às vezes você teve um pai louco. Você já chegou na Terra aqui com essa energia. Aí você fica atrás dos homens para ter um relacionamento top. E aí quando você vê, ih, louco também. Ih, louco também. Ih, insatisfatório também. Ih, percebe? Então, como seria você olhar para tudo isso? Às vezes uma energia de tipo, não, mas perdi o pai, meu pai morreu. Oi, Maurício, seja muito bem-vindo. Perdi o pai. E aí? Seu pai escolheu. Não, mas aí eu tô idolatrando essa figura, eu fico anestesiada a vida toda sem sair do lugar, porque o pai. Cara, seu pai escolheu a morte, o caminho da morte. Como seria você ser o sucesso dele? Vai pra vida, vai criar. Então, por que eu tô falando disso? Quiron, né? Informação do universo. Um planeta, um asteroide. Quiron tá em Áries. E Quiron é essa coisa esquisita que todo mundo tem. Onde você tem Quiron nesse mapa? Onde está a maior zona de implantes que lhe paralisa? Que não lhe deixa sair do lugar? Que por mais que você faça 50 sessões de barra, como disse Rô, chega uma hora que um planeta desse lhe dá uma informação que você não tinha visto. Você fala, puta que pariu, o negócio tava ali. É a consciência. É você enxergar a verdade sobre as coisas. Então vamos lá. Acho que eu acabei, falei tudo que precisava, tá, amores? Tudo. Então, perceba isso. Veja mesmo o seu saber, perceba e fala a verdade que isso está contribuindo para a minha vida. Onde é o lugar agora? Qual é a minha escolha? Qual é a minha fala que é diferente de todo mundo? Que é o que eu escolho falar. Que faz sentido para mim falar, independente de todo o resto. Qual é a verdade sobre mim? Eu estou morta-viva? Ou realmente eu estou criando uma vida diferente? É coisa, hein? Eu quero puxar um animal, tá? Não vou puxar tarô, não, porque eu conversei muito. Já dei minha energia. Eu vou puxar uma força animal para esse Quiron. É uma medicina, né? Os animais são professores. Os animais, eles são forças da natureza. Não só os dragões, todos os outros. A natureza tem muita informação também para o homem e vice-versa. Então, a gente aqui utiliza essas forças animais. Então, eles têm muita consciência, eles funcionam muito bem, né?
Eles são protetores, eles são professores e eles são afetos. Então, eles são extras, seres também que estão aí contribuindo com essa consciência. Os animais são a equipe de contribuição do Cris Convida também. Além de todos os recursos que eu utilizei, todas as ferramentas que eu trabalho aqui. Eu transformei todas em equipe de contribuição. E eu converso com eles e faço do meu jeito. E uso as ferramentas que eu quero, da forma como eu quero e quando eu quero, porque eu tenho o meu saber. Então vamos pegar um animal, amores? Presta atenção, baixa as barreiras, o que mais é possível, como pode melhorar, tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser. Qual a medicina para esse Kiron? Uau! Caracas! Eu não creio. O puma, um felino, não tinha ainda trabalhado com essa energia. Nem vou poder falar muito para vocês, mas eu sei um pouco sobre ele, que ele já tá me falando aqui. A energia, a medicina do puma traz a consciência do correr. É o bicho que mais corre na mata. Então ele tem movimento. E ele tem uma energia muito intensa de proteção, tá? O puma. Interessante, uma força nova, um Kiron. Dentro desse contexto aí que eu já falei pra vocês desde o início da live. Cara, Puma... Vocês já viram que tem marca de tênis Puma? Eu acho que é uma marca esportiva. A energia também tá muito forte pros esportistas, né? Porque é uma lua em Áries, em Áries, né? Então é energia de fogo, de corrida, de intensidade, sabe? Ativa. Então, amores, Kiron faz você não agir, faz você não fazer o que se requer. Ele lhe deixa prostrado. Ele lhe deixa nessa energia de tipo, eu faço depois. Eu tô aqui só sonhando. Você tá fazendo o quê? Pra você criar isso que você escolhe. Como seria atitudes? Isso aqui tem muito a ver com a energia pra fora do Puma. Eu vou trabalhar bem essa energia, hein? Eita, aqui Cris Convida cheio de felinos, né? A gente trabalha aqui os leões, a pantera já tem aqui muito forte, pantera negra, até o lince, os gatos, o jaguar, é muito intenso aqui, que é a onça pintada, mas o puma, uau. É isso, amores, esperem se vocês sentiram que expandiu para vocês. Vocês podem continuar essas sessões comigo, particularmente, personalizada, para trabalhar essa energia aí, dessa reflexão que nós fizemos de 7 anos para cá, hein? O que é que tá aí rolando? E que são gatilhos que você... não, mas já fiz esse recurso, e a vida não tá mudando, né? Verdade que não tá? Ou passa justamente você enxergar toda essa merda por ser tão grande, é justamente a contribuição que você tem para dar pro planeta. Onde você tem seu Kiron é onde você tem sua maior potência, é seu maior presente. Mas você é trabalhar a energia para expansão agora. Tudo que foi para dentro, agora expandir e transformar, tá bom? Talvez você tenha aquilo na energia das finanças, ou de relacionamentos, ou de saúde do corpo. Qual é a sua área? Então você pode se conectar comigo, agendar a sua sessão, de onde você estiver, que eu estou atendendo online. Eu atendo de vídeo, as sessões gravadas, a depender se for um atendimento comigo normal, mas você pode fazer, sei lá, usar a técnica das constelações, ou se for presencial, a gente faz as sessões de corpos do Axis, que é as barras de Axis, também do Axis, que é o facelift, também do Axis, que é os processos corporais, e a sessão do Cris Convida de corpos, que aí não tem nada a ver com o Axis, mas são também ferramentas que eu já uso na minha história de vida e que também funcionam muito, muito bem. Então, o que se requer, né? E a gente pode fazer também hipnose e outras coisas, tá? Mas desde que você olhe para isso e você realmente dê um pulo de gato, você vira essa chave, você olha para esse negócio, porque o céu tá dando uma puta oportunidade e agora é a hora, tá? Um grande beijo e até a próxima.
Convido vocês a continuarem conosco, para aqueles que realmente têm o Cris Convida como inspiração e um objeto de mudança, porque Cris Convida a mudança de vida, não é outra coisa, tá? Se você é aquela pessoa que você sabe que você pode mais e que você não tá a fim de perder tempo, que você tá a fim de perder tudo para ganhar tudo, de que você também tá a fim de falar, cara, eu quero ser a louca da minha vida e ser única, e eu sei que eu posso muito mais, e você sabe que isso que tá aí tá muito pouco, e que você quer chacoalhar tudo e achar a essência sobre você, esse lugar é aqui. O que mais é possível que você jamais considerou? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Gratidão, Flavinha. Cris, você é especial e iluminada. Amo você. A luz que você vê em mim está em você, e a potência que está em mim sauda a potência que está em você. Grande beijo e até a próxima. Bye.